Meninos, oficialmente, então, bom dia. Bom dia para todos vocês. Nessa nossa linda manhã de segunda-feira, com essa chuvinha, né? Aqui tá chovendo aqui, um friozinho gostoso, vontade de ficar debaixo do edredom, dormindo um pouquinho mais. Mas estamos aqui, né? Estamos aqui firme e fortes, eu e o meu café e a nossa filosofia. Café com filosofia, né? Eu, café e filosofia, e vocês aí do lado de lá, para a gente poder conversar hoje. A ideia é concluir aquele assunto que nós vínhamos discutindo na semana passada. Ficaram faltando alguns slides para poder terminar, né, o assunto. Só lembrando que a gente vai atrasar um pouquinho na apostila 1 e na 2. Eu já venho falando isso com vocês já há uns dias, para ninguém se assustar, para ninguém dizer que está atrasado, né? Eu tenho consciência disso. Todos os anos, a apostila 1 e a apostila 2, ela traz um pouquinho, porque tem muita coisa para ser debatido, tem muita coisa para ser pensada, e não dá para simplesmente passar por cima e dizer que ó, foi dado. Né? São questões que precisam ser debatidas com calma, que precisam ser debatidas com atenção. A 3 e a 4 dá para a gente dar uma acelerada, né? A gente consegue acelerar um pouquinho. A 1 e a 2 não tem como, tá? A 1 e a 2 não tem como. Não é porque a aula é remota, por meio de live, que a gente passa de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, não. Tá? Fazer o melhor que a gente consegue, sem pressa, né? Sem pressa. Diz a minha mãe, a pressa é inimiga da perfeição. Né? A gente vai tentar contornando essas questões, que são questões pertinentes para a gente debater ética e para a gente debater vida, tá bom? Nós falamos na semana passada um pouquinho sobre o contexto em que se envolveu o epicurismo, né, a filosofia de Epicuro. Falamos que essa filosofia se caracterizou pela ataraxia e pela autarquia e pela aponia. Aponia está ligado à busca do prazer, né? Essa busca pelo prazer consistia na ausência de dores no corpo, consistia na ataraxia, ausência de dores da alma, né, das ações existenciais, e o controle de si. Uma filosofia, então, percebe você, de caráter mais subjetiva, né, uma ética de caráter mais subjetiva, que tenta, pelo menos, dar conta das questões ligadas ao indivíduo. Falamos também que a filosofia de Epicuro, ela foi acusada de hedonismo, né? Ela foi acusada aí dessa busca pelo prazer acima de qualquer coisa, acima de qualquer escrúpulo, né? E aí a gente discutiu isso, essa questão do hedonismo, né? Nós discutimos bem isso na aula passada, onde a gente coloca que o prazer em Epicuro, ele não é esse prazer irresponsável, né? Como a gente às vezes costuma entender, mas é um prazer equilibrado, né? É um prazer que coloca a preocupação acerca das questões que isso porventura possa causar, né? Não é o prazer de qualquer modo, aquele prazer em que a gente se entrega, a gente se joga sem medir, sem pensar nas consequências disso. O prazer em Epicuro é o prazer moderado, é o prazer enquanto equilíbrio, né, é o prazer responsável. E aí foi basicamente onde a gente tinha parado, é onde eu pretendo retomar, eu pretendo começar hoje para a gente concluir essa parte aí, depois jogar as questões para serem discutidas, tá? O primeiro entendimento que a gente precisa fazer, pessoas, é que nessa perspectiva de ética que a gente está trabalhando, essa perspectiva de uma ética que se baseia no prazer, que se pauta no prazer, é entender que esse prazer, como a gente já falou várias vezes, não é o prazer irresponsável, desmedido
onde, em nome da minha satisfação pessoal, em nome da minha satisfação individual, eu faço qualquer coisa, né? Eu não penso nos escrúpulos, nas consequências disso para a minha vida ou para o meu grupo social, né? O prazer em Epicuro, ele está ligado a esse prazer moderado, né? A esse prazer responsável, que vai dizer que antes de optar por uma ação, é preciso ponderar, olha a palavra que aparece aí, é preciso ponderar racionalmente as dores e os prazeres delas decorrentes e a intensidade de sua duração. O que, que eu tenho aqui? Para mim, está visivelmente uma crítica a essa busca pelo prazer sem medir as consequências, né? Existem situações na nossa vida que, em determinados momentos, possam nos trazer um prazer muito grande e depois isso pode se transformar numa dor de cabeça enorme, quiçá para a vida toda. O sentimento de euforia, por exemplo. Né? A euforia é algo que, quando você está ali eufórico com uma situação, você se joga naquilo sem pensar nas consequências dela. Depois, isso pode trazer problemas, isso pode trazer equívocos para a sua vida, tá? Para mim, então, o Epicuro está fazendo uma crítica a essa busca pelo prazer de forma desmedida, de forma desregrada. Observe aí a ideia de ataraxia que vai contornando esse conceito de prazer em Epicuro. Num texto dele chamado Carta a Menecel, sobre a felicidade, esse texto é lindo, tá, gente? Quem tiver interesse em aprofundar sobre a felicidade, eu acho que a questão da felicidade, só fazendo um parêntese, é uma grande questão para a gente discutir nos dias atuais, principalmente num tempo em que nós associamos felicidade apenas ao bem-estar, né, ao bem-estar físico, à ostentação. Né? A gente vive numa sociedade que associa felicidade com o ter, com o possuir, com o consumir. Né? Se eu tenho, possuo e consumo, se eu participo dos ciclos de consumo, dos ciclos de badalação e etc., eu estou uma vida feliz. Né? Então, nesse tempo em que a gente associa felicidade com a badalação, com a ostentação, com a busca do prazer acima de qualquer coisa, Carta a Menecel é uma espéciezinha de tapa de luva em nós, onde nos leva a refletir um pouco sobre o que é a felicidade no seu sentido mais existencial, na sua completude. E nesse texto, Carta a Menecel, o Epicuro diz: cada prazer significa para nós um bem, já que em si é agradável, mas nem todo prazer é digno de ser desejado. Inversamente, toda dor é certamente um mal, mas nem por isso deve ser evitada. Nossa tarefa, dar o justo valor em todas as coisas. Foi aí, basicamente, que eu parei a aula passada, né, trazendo essa ideia de que a felicidade associada ao prazer não se trata dessa felicidade acima de qualquer escrúpulo, repito, acima de qualquer consequência, mas a felicidade balanceada, a felicidade regulada, a felicidade com equilíbrio, tá bom? E o Nelson Cardoso, nessa imagem que aparece na apostila de vocês, na página 15, ele traz aí uma problematização, desculpa, acerca de prazeres que, de repente, ali no momento, nos dá uma noção de intensa felicidade, mas que depois pode se transformar em problemas futuros, em problemas até duradouros. E aí ele dá um exemplo da gula, né? O prazer gerado pelo paladar, colocando em contraposição se isso é saudável ou não. Comer demais, comer em excesso é saudável ou não. Né? É a problemática que a gula do Nelson Cardoso faz. E aí a associação que a gente pode fazer com Epicuro é de que esse prazer que é o prazer de comer, né, que é até um instinto da nossa animalidade, esse prazer que é o prazer de comer, quais são os benefícios disso? Né? Como é que eu posso mensurar os benefícios ou não disso? Fechado? Então é a ideia
que tinha ficado na aula passada, em aberto, a gente começa um outro tópico para concluir. De certa forma, eu já falei disso, né? A ética epicurista, então, ela tem 3 características básicas, que é a aponia, a ataraxia e o controle de si, né? Essa ideia que a gente já vem discutindo há bastante tempo, quando nós começamos a fazer esse diálogo com as comunidades helênicas. Ou seja, a dor do corpo deve ser evitada, as perturbações da alma devem ser evitadas, e o indivíduo ele precisa assumir um controle de si. Essa questão do controle de si, para mim, é uma questão muito interessante para a gente entender esse momento em que a gente, de certa forma, acaba agindo por N influências, né? Por N influências. Influências da mídia, influências das propagandas, influência de algumas ideias, ideologias e assim por diante. Poucas vezes a gente parece que assume o controle de nós mesmos, a gente assume o controle das nossas decisões. Parece que o estoicismo, nesse sentido, ele é uma filosofia que, de certa forma, disciplina o caráter do sujeito. É uma ética que, de certa forma, disciplina o caráter do sujeito. E aí o nosso Epicuro dizendo: nada é suficiente para quem julga o suficiente demasiadamente pouco. Essa frase dele, para mim, é uma frase fantástica. Ela está colocando o seguinte: olha, para quem não está bem consigo mesmo, para quem não encontrou o equilíbrio, para quem não desenvolveu o autocontrole, para quem não desenvolveu o cuidado consigo, o controle de si mesmo, nada vai estar bom. Posso te colocar nos melhores lugares, se você não está bem consigo mesmo, isso não vai ser suficiente. A melhor e mais cara roupa não vai ser suficiente para você ir no barzinho com seus amigos, se você não está bem consigo mesmo, né? A casa de praia mais chique do planeta não vai ser suficiente se você não está bem consigo mesmo. Dinheiro nenhum no mundo vai ser suficiente se você não está bem consigo mesmo. Então, a felicidade aqui parece que ela é uma questão mais internalizada, tá? De autocontrole, de equilíbrio, né? De busca pelo autoconhecimento, pelo conhecimento de nós mesmos, pelo conhecimento das nossas virtudes, por aquilo que nos dá prazer e aquilo que às vezes nos causa, de certa forma, angústia e assim por diante, tá, gente? E aí, revisando, é um slide de revisão. Eu vou deixar o link desse material lá no portal de vocês, para quem quiser depois acessar. É uma aula que você vai acessar por meio de um link. Tá? Esse link é criado, eu disponibilizo lá o link para vocês poderem acessar isso, para vocês fazerem as revisões e os estudos que julgarem pertinentes aí. Então, nessa nossa revisão, o que eu quero destacar? Que a ética epicurista, ela associa prazer à felicidade. Ou felicidade ao prazer, acho que fica melhor na construção aqui do nosso entendimento. A felicidade está ligada ao prazer. Viver feliz é experimentar prazeres que não nos causam sofrimentos. Viver feliz é se permitir uma vida prazerosa de forma que não nos causa sofrimentos. E que tipo de sofrimentos seriam esses? Tanto os sofrimentos físicos, né, a aponia, as dores físicas, como os sofrimentos da alma, as perturbações da alma. Tudo isso deve ser evitado, tudo isso deve ser eliminado em busca disso que o Epicuro está chamando de felicidade. Então, o que eu tenho aqui? Eu pego, de certa forma, uma situação que é altamente prazerosa, vou criar uma metáfora, coloca essa situação na balança, peso, regulo, pondero, se os prazeres dela decorrentes forem maiores do que os problemas que porventura virão, essa situação é uma situação prazerosa que me conduz à felicidade. Se os prazeres forem menores
do que os problemas que dela virão, sai fora. Né? Pondere as coisas, haja com equilíbrio, haja com prudência racional. A prudência racional no sentido da gente pensar e da gente ponderar aquilo que nos é prejudicial, aquilo que vai nos trazer algum tipo de problema, é o caminho que o nosso jovem Epicuro aponta aí para a felicidade. Tá? Felicidade ligada ao prazer. Esse prazer não é o hedonismo irresponsável qualquer, é um prazer consciente, é um prazer que nos faz refletir sobre os impactos dessas nossas ações, desses nossos comportamentos, desses nossos valores. Tranquilo até aqui, gente? Dentro disso, alguma pergunta? Não? Quem tem pergunta aí dentro disso? Pode fazer, pode aproveitar o momento para a gente fazer pergunta, para a gente tirar dúvida. Algum comentário sobre isso? Também não? Nem pergunta, nem comentário, nem nada? Então, fechado. Tem alguém aí, afinal, gente? Cadê vocês do segundo ano? Tem alguém aí, afinal? Eu tô com medo, porque eu fiz um monte de pergunta aqui, ninguém apareceu. Nem para dar um sim, para dar um não, um não, sim, sim. Deixa eu só achar um material aqui para a gente dar uma sequência. Achei, vou compartilhar com vocês. Aí a ideia é que agora vocês falem, tá? Deixa eu abrir a discussãozinha aqui. A internet hoje está numa lentidão. Parece que agora foi. Tá indo. Chat não está aparecendo, Fernanda, não? É só para ela, gente? Fernanda, eu acho que é só para você, porque os meninos estão dizendo aqui que. Porque aqui para mim está aparecendo, tá? Tá tudo certinho aqui. A Fernanda perguntou se o chat estava aparecendo para você, né? Ela. Ah, não, para mim está aparecendo. Tá tudo sob controle. Até o momento está aparecendo. Se ele vai travar aqui, eu não sei. Gente, eu vou compartilhar aqui um material para a gente poder conversar sobre ele, tá? Um materialzinho para a gente poder concluir isso. Eu estou buscando ele aqui, ele está em algum lugar. Cadê ele? Cadê ele? Não está querendo ir. Não, não é esse. Cadê ele, gente? Dê só um minutinho aí, que vai ter que ir, ué. Eu consegui abrir até agora. Tem que ir. Agora foi. Ótimo. Chegou aí? Quando chegar aí, vocês me dão um toque. Sim? Chegou. Ô, quem quer fazer para mim a leitura desse texto? Para a gente poder conversar sobre ele e tomar pé da conversa aqui. Quem quer fazer a leitura para mim? Não? Quem vai? Fernanda? Lê para mim aí, Fernanda. Ninguém, gente?
A Risa, cadê a Risa? A Risa tá quietinha hoje, tá lá, tá pensando, Risa. Tá, eu mesmo vou fazer a leitura. Pô. Yasmin, beleza, Yasmin, então leia. Leia aí pra gente o texto. Enquanto a gente vai fazendo a leitura, Vou ler. vocês vão pensando aí na possibilidade que a gente pode dialogar, que a gente pode discutir a partir dessas questões, tá? As questões são para a gente discutir. Vão pensando nelas aí. Vai lá, Yasmin. O texto a seguir exemplifica a visão epicurista a respeito do prazer e do que. Hã? Pera. A respeito do prazer e do critério para alcançá-lo. Isso é, a avaliação das consequências que ele pode trazer ao indivíduo e às demais pessoas. Epicuro ensinava que o resultado prazeroso de uma ação sempre deve ser ponderado em relação aos seus eventuais efeitos colaterais. Se você já comeu chocolate demais, então você entende o que eu digo. Se não, vou lhe propor uma tarefa. Pegue todas as suas economias e gaste 100 coroas em chocolate. Estou partindo do pressuposto de que você gosta de chocolate. O importante nessa tarefa é que você coma todo o chocolate de sua vez. Mais ou menos meia hora depois de ter comido todo esse delicioso chocolate, você vai entender o que Epicuro queria quando falava em efeitos colaterais. Tem as Perfeito. questões. Com base na É, leitura do texto, quer falar? pode ir. Com base na leitura do texto, reflita e discuta com seus colegas sobre as questões a seguir. Lembrem-se de justificar suas opiniões. A. Conhecer os efeitos secundários negativos da satisfação de prazer é o suficiente para se iniciar a ele. Aí, B. Todos os prazeres humanos têm efeitos secundários negativos? Ótimo. Acho que o texto ficou claro, né, acerca dessa questão da ponderação. Imagina que você ganha aí a mesada do seu pai no final do mês de R$ 1.000, né? Né, Fernanda? Ganhou aí R$ 1.000 de mesada no final do mês. Você vai até uma loja de chocolate, vou colocar Cacau Show não, que é muito caro. Mas você vai a uma loja de chocolates aí, vamos lá na fábrica da Garoto, compra pela metade do preço lá na fábrica direto, compra R$ 1.000 de chocolate e coma todo esse chocolate de uma única vez. Coma todo esse chocolate de uma única vez. Aí você vai entender o que o Epicuro estava dizendo, chamando de efeito colateral. Essa é a brincadeira e a proposta que o texto faz. Você pega R$ 1.000, compra tudo em chocolate, coma todo esse chocolate de uma única vez, você vai entender o que ele está chamando aí de efeito colateral. Dá mais 5 quilos, Guilherme. O Guilherme está dizendo que dá uns 5 quilos de chocolate. Né? Vai passar um mal enorme. Era uma piada? Vai passar um mal enorme, né? Vai passar um enorme mal. Por que vai passar um enorme mal? Com certeza, aquele chocolate que é algo extremamente prazeroso para quem gosta, né? Eu, por exemplo, não tenho o menor prazer em comer chocolate. Eu nunca gostei, né? Nunca gostei de chocolate. Mas para quem gosta de chocolate, né, isso vai te trazer um prazer momentâneo, uma sensação de saciedade. Parece algo até meio assim meio mágico quando você, para quem gosta, quando está comendo aquilo. Né? Há até alguém que diz que o chocolate tem um aspecto até viciante. Né? Beleza, comeu todo ele. Ok, de uma única vez. Qual é o efeito colateral dessa sua ação? Vai te trazer um enorme mal para o organismo, um desarranjo intestinal para o seu organismo enorme, e o negócio vai sair sem você perceber, né? Provavelmente. Vai passar aquele mal danado. Aí vem as duas questões que são questões para debate. A glicose também vai lá em cima, né, Yasmin? Sem contar nesse aspecto da glicose, que aí não vai ficar muito bonito, não. Se fosse só o outro aspecto, você tomava um banho, passava um sabonete, um hidratante, resolvia, né? Mais fácil de resolver. Agora, a glicose, aí já é um problema um pouquinho maior.
né? Então, vai trazer efeitos colaterais seríssimos para o seu organismo, beleza? Aí vem as perguntas agora, para a gente fazer filosofia em cima disso. Conhecer os efeitos negativos da satisfação de um prazer é suficiente para renunciar a ele? Se eu sei que aquilo é problema, se eu estou consciente de que aquilo é problema, isso é suficiente para eu sair fora? Lembrando quando a gente discutiu Sócrates, né, quando ele falava assim, olha, precisa a gente conhecer para depois agir. É preciso ter o conhecimento para agir eticamente. Aristóteles já discordava. Não adianta você ter o conhecimento, né? A ação ética não é só uma ação teórica de conhecimento. Não adianta você conhecer o que vai te trazer problema e você continua fazendo. Aí a pergunta vai mais ou menos nessa direção. Conhecer os aspectos negativos de uma situação que te é prazerosa é suficiente para você evitar, para você renunciar a isso? Aberta a discussão, o que vocês acham? A Luísa está dizendo aí que não, a Risa está dizendo que não. Por que, Luísa? Por que não, Risa? Nalanda também está dizendo que não. Justifiquem os nãos de vocês, tá? É importante que vocês justifiquem os nãos. Se estiverem com preguiça de escrever, quiserem abrir o microfone e falar, vai lá, Luísa. Eu acho que assim, você tem que ter muito do autocontrole, porque quando você quer uma coisa, às vezes não consegue tirar da sua cabeça que você quer aquilo. Então, o autocontrole é muito essencial para isso. Você sabe do que vai rolar, né? Se você fizer aquilo, mas mesmo tendo essa consequência, é como se a sua cabeça estivesse pedindo para você fazer, mesmo que você soubesse. Perfeito, Lu. Ó, começou de alto nível, tá? Começou com alto nível. A Luísa traz o elemento autocontrole. E ter autocontrole diante daquilo que você colocou na cabeça, que vai dar certo, que é para isso, que tem que ser do seu jeito, que tem que ser daquela forma, não é fácil, né? Não é fácil. Imagina você apaixonada, terrivelmente apaixonada por uma pessoa que você sabe que vai dar problema. Está escrito que vai dar problema, né? Está escrito nem nas estrelas, nesse caso está escrito aí na testa, sai fora que é fria. E mesmo assim, você insiste nessa situação. Né? Tem vários casos aí de relacionamentos abusivos, por exemplo, que a pessoa não consegue se desvencilhar deles, que as pessoas não conseguem romper e superar. Né? Que fica ali agarrado, fica ali amarrado a uma situação que te dá problema, e você sabe que te dá problema, né? E você não consegue se desvencilhar. Aí a Luísa está trazendo o elemento lá da ética do Epicuro, o autocontrole. Esse autocontrole, ele é um exercício, tá, gente? Por isso que você deixar determinados vícios não é muito fácil. Tem pessoas que trabalham, que lidam, que estudam com isso, vão dizer que não é fácil você largar um vício simplesmente por dizer assim, hoje eu não vou mais usar droga, a partir de hoje eu não vou mais usar. Eu quero parar, ou a partir de hoje eu não vou mais fumar. A partir de hoje eu não vou mais cometer determinados absurdos. Né? Isso não é fácil, porque a gente às vezes se acostuma com determinadas experiências, a gente se acomoda, se acostuma, e romper com essas experiências não é uma tarefa muito fácil. O autocontrole, ele é um exercício. O autocontrole, ele é uma tarefa diária que a gente tem que exercitar. Beleza, Luísa? Show de bola aí pela participação. O autocontrole é um exercício a se fazer e ele não é dos muito simples de serem feitos. Fernanda está dizendo assim, por que não? Porque senão teria as experiências, o aprendizado. A questão do aprendizado, ela destaca aí, e ela continua. A prática da ataraxia e da autarquia nesse aspecto, ela entra, claro. Ataraxia como equilíbrio e autarquia como domínio de si, que eu posso entender aí como autocontrole. Fechado, Fernanda, concordo contigo. É um exercício que pressupõe duas características básicas que a gente tem que desenvolver: o autocontrole e o equilíbrio. Todo excesso é prejudicial nesse contexto. Até o seu chocolatinho que você tanto ama, se comer uma barrinha na semana, por exemplo, não vai te fazer mal nenhum.
Agora, se você comer todos os dias em quantidades excessivas, isso vai te trazer males, com certeza, tá, Fernanda? Risa, acho que não. Nem tudo é chocolate, né, Risa? Para ter um efeito só no indivíduo. Lindo, 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 lindo. Tem coisas que afetam mais pessoas, mesmo assim, não é levado em conta. Nem tudo é chocolate. Sociedade não é chocolate. Ética não é chocolate. Lindo essa experiência, né? Tem coisas que afetam somente o indivíduo. E aí é sim uma questão de escolha. Se você bebesse até morrer de cirrose e isso afetasse somente você enquanto indivíduo, o problema seria só seu. Mas isso afeta a sua família, afeta seus filhos, afeta seu ciclo de relacionamentos, afeta seu emprego, afeta N áreas da sua existência, N áreas da sua vida. Logo, não é tão simples a comparação com o chocolate. Um exemplo é beber e dirigir. É um prazer, mas não é pensado no negativo que pode vir. Com certeza, Rita. Esse exemplo é um exemplo muito bacana, né? Se você bebesse, dirigisse, se explodisse sozinho, -1 na humanidade, né? -1. O problema é que você acaba colocando pessoas que vão sofrer com as suas irresponsabilidades, tá? Então, essa questão de refletir sobre o efeito colateral de uma ação, para mim, isso é extremamente atual, né? Isso é extremamente atual. Epicuro é extremamente atual nesse sentido. Quando a gente está vivendo uma sociedade em que as pessoas não refletem nos impactos das ações delas no mundo. Cada ação nossa tem um impacto no mundo. Um impacto ambiental, um impacto social, um impacto afetivo na vida do outro, né? Cada ação nossa tem um impacto no mundo. E esses impactos não são chocolates. Não são uma dor de barriga causada por chocolate, tá? Não é uma dor de barriga causada por chocolate. São impactos bastante negativos do ponto de vista social, cultural, político, ambiental, psicoafetivo, né? Então, pensando nisso. Ó, Luísa levanta o autocontrole, tá? Luísa levando o autocontrole. Fernanda coloca aí o equilíbrio que nos vem a partir da ataraxia. Risa complementa dizendo que as nossas ações têm impactos no coletivo. E justamente por elas terem impacto no coletivo que nós temos que pensar muito nelas. Isso é ética, tá, Risa? Tá, segundo ano? Tem mais do segundo ano aí? Cadê o restante do segundo ano? Só tem as 3 na sala? Não, né? Cadê os outros? Cadê vocês? Quero ouvir vocês. Guilherme está dizendo que está ali, né? Cadê o time dos meninos, gente? É só essas meninas que falam? E esses meninos estão onde? Cadê os meninos? Cadê os representantes aí do time masculino? Metade da sala está dormindo, Guilherme? Não acredito nisso. Será? Ai, ai, hein? Porque daqui não dá para eu perceber quem está lá com a cabeça baixa, bota o capuz em cima da cabeça, né? Ah, Valdeci está ali. Beleza, beleza. Então, beleza, meninos. Essa primeira tá ok. A gente pode partir para a segunda. Acho que, Risa, você já até comentou alguma coisa sobre. Todos os prazeres humanos têm efeitos secundários negativos? E aí? Aberta a questão. Todos os prazeres humanos têm efeitos secundários negativos? Tudo aquilo que a gente busca, que a gente almeja enquanto prazer, que a gente deseja enquanto prazer, o efeito é negativo. Alice está dizendo que não. Yasmin também. Alice, por que Alice? Dá uma justificativa aí. Alice está dizendo que não. Risa também nem todos. Por que Risa? Yasmin diz assim, não, pois podemos ter prazer com moderação. Olha o conceito de moderação, como é que ele entra aí. Estar num ambiente que você gosta, com pessoas que você gosta. Vou pegar como exemplo, fazendo coisas que você gosta, isso não é problema. O problema é a forma com que as coisas são feitas. A maneira com que nós fazemos as coisas é que é o problema. Bernardo, não. Por que não, Bernardo?
Justifica aí, benção. Então, a maneira com que nós fazemos determinadas coisas é que tem que ser pensado, é que tem que ser ponderado. Alice, se desejamos algo, queremos algo, nos dará prazer em realizar as coisas de forma moderada, né? O conceito com moderação. Bernardo está concordando com quem? Comigo? A ideia, a forma com que nós fazemos as coisas? É isso? É, né? Então, ou seja, a Alice está trazendo aqui a ideia da moderação também, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui, não sei se é muito permitido nessa altura do campeonato, né? Então tem os ouvidos, mas até em garrafa de cerveja está dizendo beba com moderação. Até lá está dizendo beba com moderação. É você tomar lá uma, quando vocês forem maior de idade, tá, gente? Pelo amor de Deus. Nessas alturas agora, só chocolate, tá? Só chocolate. E refrigerante, suco natural de preferência. Aquele suco natural sem açúcar. Beleza? Quando vocês forem maiores de 18 anos, uma cervejinha ou outra até pode. Água também, né, Riz? Água de coco. Mas a moderação, até em garrafa de cerveja, ela aparece. Beba com moderação. Porque o quê? É algo que aparentemente você tomando ali socialmente não vai te trazer problema nenhum. Mas dependendo da forma com que você utiliza isso, isso vai te trazer transtornos futuros duradouros. Essa ideia da ponderação, até água, né? Eu acho que água, se você beber demais, vai te fazer mal. Toma aí 5 litros de água de uma única vez. Acho que vai te dar um negócio na barriga, não sei, nunca fiz essa experiência. E nem façam, tá, bênçãos? Nem façam. Mas você tomou água, é algo absolutamente saudável. Toma 5 litros de água de uma única vez, vai te trazer algum tipo de desconforto ali muito grande, tá? Vai te trazer um desconforto. Sobre a minha fala, troco nos faz ponderar, deveria nos fazer. Sim, deveria nos fazer. O deveria dá a ideia de que nem todos fazem, né? Seria o correto a se fazer, ou o adequado a se fazer, o prudente a se fazer, mas nem todos fazem. Aí você está usando, está trocando aí o deveria. Beleza. Gente, tranquilo isso? Tranquilo? Fechado? Acho que essa questão da felicidade, do prazer, acho que é uma questão clara e para mim é uma questão extremamente atual, tá? Por que ela é extremamente atual? Em nome do nosso bem-estar, da nossa satisfação, a gente detona com a vida do outro, às vezes, sem pensar. Tá? Em nome da autorrealização, a gente destrói o outro sem pensar. E o Epicuro está nos dando esse puxãozinho de orelha aí. Ponderação, o equilíbrio. O exemplo da pandemia é um deles, né, Fernanda? Não é comigo, não é com ninguém da minha família, tô nem aí, dá nada não. E a gente vai buscando justificativas o tempo todo para situações as quais não se tem como justificar, né? Então, eu creio que Epicuro é uma ética interessante para a gente visitar e pensar na consequência do nosso ato na vida do outro, para a nossa vida, para a vida do outro, para a vida do mundo, para a vida da humanidade como um todo. Tá bom?